Oi gente, então começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí pelo título, o vídeo de hoje eu vou trazer o meu relato de parto pra vocês. Já tava tentando gravar um tempo, mas minha pituquinha não tava deixando, então eu trouxe ela aqui, ó, pra fazer participação especial no vídeo da mamãe. Meu amor, e hoje eu tô com 6 dias de parida, então eu quero aproveitar e gravar logo, enquanto tá tudo muito fresquinho na minha cabeça. Vou tentar lembrar dos mínimos detalhes, porque faz assim, muita diferença. Eu assisti muito relato de parto antes de parir, né? E aí os mínimos detalhes, eles fazem muita diferença. Então eu vou tentar lembrar de absolutamente tudo. Não consegui fazer roteiro nem nada, por motivos de agora eu tenho uma filha, mas como eu falei, tá tudo muito fresquinho ainda na minha cabeça. Então eu acho que eu vou lembrar dos detalhes, e o que eu não lembrar, eu escrevo aqui na tela. Então vamos lá. Quando eu engravidei, eu já pensava assim no parto, sabe? Eu sempre tive muito medo de engravidar por causa do parto. Eu tinha pavor. E quem tá aqui há mais tempo sabe que eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em maternidade. E quando eu fui trabalhar em maternidade, aí que o medo aflorou muito mais, sabe? Eu tinha muito medo. Quando eu entrava assim no pré-parto, as mulheres gritando, desesperadas, com dor, eu ficava assim, meu Deus, eu não quero passar por isso. E aí quando eu engravidei, eu falei pro Vinícius, eu quero parto cesárea, porque eu não quero passar pela dor do parto normal, porque eu tenho medo, eu sou muito mole pra dor. Ele falou, ah, então tá, então tudo bem, né? É você que escolhe, é você que tá grávida. E aí, na minha cabeça, eu ia ter parto cesárea. Só que a minha gravidez, ela foi uma gravidez muito tranquila. Apesar de tudo, foi uma gravidez, assim, sem intercorrências. O que me fez sofrer durante toda a minha gravidez foi o meu transtorno de ansiedade. Eu tive várias crises de ansiedade no primeiro trimestre, muito medo, assim, ainda do parto, né, porque, tipo, a ficha não tinha caído que eu tava grávida e que o momento do parto ia chegar. Eu tava, assim, com muito medo. Mas eu tava fazendo tratamento psiquiátrico, tomando remédio direitinho e fazendo terapia. E isso aí foi, tipo assim, eu fui racionalizando, vendo que tava tudo bem comigo, com a bebê, né? A minha gestação tava tranquila, eu tava sem intercorrências. Então não tinha por que eu estar com aquele medo e aquela ansiedade toda que eu tava. E no decorrer do segundo trimestre, eu fui mudando a minha opinião com relação ao parto, a via de parto, né? Antes eu queria muito parto cesárea, e eu comecei a querer parto normal. E aí quando eu quis parto normal, eu, tipo assim, eu queria muito, sabe? Muito. E não queria de jeito nenhum parto cesárea. E aí eu decidi por ter parto normal. E aí a minha gravidez foi avançando. Aí eu cheguei no terceiro trimestre. Tinha a minha DPP, né? Que eu nunca comentei aqui qual que era a minha data provável de parto, porque como eu, muita gente aqui é ansiosa, ia ficar perguntando. Mas a minha data provável de parto era 5 de outubro de 2024. E aí, que eu faria, no caso, 40 semanas, né? Dia 5 de outubro. E aí eu sabia que eu não ia parir com 38, 39 semanas, que nem um monte de gente acha que vai parir, sabe? Tipo, acha que vai parir muito rápido, assim, nessa faixa, né, de 38, 39 semanas. Eu sabia que eu poderia chegar até 41 semanas, mas eu não queria passar disso, né? E aí, eu não tava ansiosa, eu não tava com medo, eu tava bem tranquila, assim, muito tranquila. Quem tava ao meu redor, que tava extremamente... As pessoas estavam extremamente ansiosas, palpitando que dia que ia nascer e tal, todo mundo dava um palpite, ninguém acertava. Eu tava super tranquila, super de boa, de verdade mesmo, porque na minha cabeça, uma hora vai chegar, uma hora vai ser o dia de parir e tá tudo bem. Então eu não fiquei ansiosa assim na reta final
como eu tava ansiosa e preocupada lá no começo da gestação. Eu fiquei super tranquila, me informei, pesquisei, estudei bastante, li, assisti vídeo, tirei dúvida com a minha médica. Ah, e do segundo pro terceiro trimestre eu fui encaminhada pro pré-natal de alto risco, porque eu fiz a curva glicêmica e tinha dado alterado. Só que quando eu cheguei no pré-natal de alto risco, a médica falou que tava tudo normal, mas que ela ia continuar comigo, porque como eu tomava remédio pra ansiedade, assim, é um risco, né? Então ela preferiu ficar comigo lá no pré-natal de alto risco, o que foi ótimo, é uma médica maravilhosa. Então eu fiz metade do pré-natal na UBS normal e a outra metade do pré-natal eu fiz na UBS especializada em alto risco. E aí, eu cheguei na minha DPP, né, que era dia 5/10, e não sentia nada, absolutamente nada. Ah, e detalhe, uma semana antes da minha DPP, o meu tampão começou a sair. Eu completava a semana no sábado, e no domingo o meu tampão saiu. O meu tampão saiu uma semana antes, uma semana e um dia antes, uma semana e um dia? Não, 6 dias, né? Enfim, antes começou a sair o meu tampão, antes de eu completar as 40 semanas. E aí eu achei, agora vai dar uma engrenada, né? O tampão saiu, alguma coisa vai acontecer. Só que o tampão saiu e continuou tudo do mesmo jeito. Eu não sentia dores, eu não tava mais sentindo contração de treinamento, eu não sentia mais azia. Eu não sentia insônia, eu não sentia nada, eu tava ótima no final da minha gestação. Até a falta de ar, ela tinha melhorado. Eu tava bem, assim, tava muito, muito bem. Não sentia absolutamente nada, nada. E nem ansiedade pra parir, né? Aí o meu tampão saiu com uma semana antes de completar 40 semanas. E aí ele ficou saindo durante toda a semana, assim, saiu um pouquinho. Na primeira vez que saiu um pedaço bem grandão. Aí depois ficou saindo uns pedacinhos, assim. O tampão, ele é tipo um catarro, sabe? Assim, um negócio gosmento. E aí eu completei as 40 semanas, nada da Laila. Aí teve a eleição, né, pra prefeito no dia 6. Eu fiquei com muito medo dela nascer no dia 6. Eu fiquei com muito medo dela nascer dia 6 por conta da eleição, por conta do trânsito, né? O povo tava tudo doido nas ruas. Eu tava com muito medo. Eu fiquei com medo de entrar em trabalho de parto no dia 6 e pegar trânsito, enfim. Então eu pedi muito a Deus pra não deixar eu entrar em trabalho de parto no dia 6. E graças a Deus não entrei. Porém, do dia 6 pro dia 7, eu comecei a sentir umas coisinhas assim diferentes no corpo. Não era dor, mas parece assim que meu corpo tava meio que se transformando, sabe? Uma sensação muito estranha. E aí eu fui dormir. E aí eu não sei se eu sonhei ou se eu tive a primeira contração. O Vinícius estava aqui na sala e eu tava deitada com a mamãe. E sinceramente eu não sei se foi uma contração ou se foi um sonho. Mas eu senti aquela dor, né, da contração, uma dor leve, assim, tipo uma cólica mais intensa. Aí eu levantei, fui no banheiro, fiz xixi, tomei água, aí voltei pra cama. E aí eu comecei a sentir um incômodo nas costas. Só que não era dor, era tipo um incômodo, eu não conseguia encontrar posição na cama. Aí eu levantei e vim pro sofá, onde o Vinícius estava. Quando eu deitei, aí eu senti a contração, que eu não sei se foi a primeira ou se foi a segunda, né? Porque a primeira realmente eu não sei se eu sonhei ou se foi de verdade. Aí eu senti essa contração. E uma dor intensa, só que eu sentia ela só na frente, assim, só na pelve. Uma cólica bem intensa. E durou pouquíssimos segundos, assim, e passou. Aí eu tava na dúvida se realmente era uma contração. E aí eu fiquei esperando pra ver se eu ia ter outra. Aí eu tive outra contração. Aí foi mais intensa, mais acentuada. Deu pra ver bem, pra perceber bem que era uma contração. Aí eu levantei, fui pro banheiro, tomei banho, joguei bastante água nas costas. Só que nas minhas costas ela não doía, só doía na frente, uma cólica bem intensa. Aí eu saí do banheiro, voltei pro sofá e aí já tava vindo, tipo assim,
de 8 em 8 minutos, aí depois de 10 em 10 minutos. Aí, do nada, começou a ritmar de 5 em 5 minutos. E aí, isso era mais ou menos 3h30 da manhã. Aí, eu falei pro Paulo, né, pro Vinícius, olha, tá começando a ritmar. Eu baixei um aplicativo que chama Contrações, e aí a gente tava marcando. No próprio aplicativo, quando ritma assim, ele já recomenda a gente ir pra maternidade. E aí quando foi mais ou menos 3h40, o Vinícius falou assim, vamos pra maternidade? Porque se a gente esperar demais, daqui a pouco é horário de pico e a gente vai pegar trânsito. Então é melhor ir agora, mesmo que esteja bem no comecinho, é melhor ir do que depois correr esse risco, né, de ficar presa no trânsito e tal. E esse sempre foi um dos nossos medos. Mas do Vinícius, assim, ele tinha muito medo de eu entrar em trabalho de parto em casa, pegar trânsito, porque aqui em São Paulo tudo é trânsito, muito trânsito, sabe? Você demora muito no trânsito. Então ele ficou com medo. Aí eu falei, ah, então tá. Aí eu aproveitei que tinha uma fatia de pizza, eu comi, porque eu não sabia que horas que eu ia comer de novo. E nos últimos dias estava me dando assim uma fome insaciável, sabe? Eu sentia muita fome. Aí eu comi essa pizza e aí a gente foi pra maternidade. A gente saiu daqui mais ou menos quase 4 da manhã. A gente foi tranquilo, né? Não tinha trânsito, quase não tinha ninguém na rua. Então foi super tranquilo. Quando a gente chegou na maternidade, eu já fui direto fazer o cardiotoco, que é o exame pra ver os batimentos cardíacos do bebê e tal. Chegando no cardiotoco, ela tava bem quietinha. Ela não mexia, mas ela tinha mexido em casa antes de sair pra maternidade. Mas ela tava bem quietinha e os batimentos dela tava assim, não tava baixo, mas podia estar melhor. Aí eu fiz o cardiotoco, depois eu passei pela médica. E aí ela fez o toque em mim, quer dizer, a enfermeira fez o toque em mim. E quando ela fez, eu tava com 0 de dilatação, só que o meu colo ele já tava abrindo. Isso me desanimou muito, porque as dores que eu tava sentindo, eu achava que eu já tava com dilatação. Na minha cabeça eu tava no mínimo com 2 centímetros de dilatação. Porque eu fui daqui até na maternidade sentindo dor, aquela dor ritmada, sabe? Mas chegando lá, o colo ainda não tinha aberto totalmente. Eu não tinha nada de dilatação, eu fiquei muito triste. Mas beleza, né? Aí como o cardiotoco tinha dado, né, que o batimento dela tava assim um pouco mais fraquinho, podia melhorar, a médica me passou soro glicosado pra eu tomar na veia e voltar e repetir o cardiotoco. Aí eu fui tomar o soro, ela me passou uma Buscopan também, porque eu tava com muita dor, mas ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Aí eu fiz o cardiotoco e melhorou os batimentos, mas assim, ainda a médica ainda ficou em estado de alerta, sabe? E aí quando eu voltei no consultório pra levar o cardiotoco, ela queria fazer o toque. Aí eu falei, ah, eu vou deixar, né? A primeira que fez foi a enfermeira, não desmerecendo, mas eu vou deixar a médica fazer o toque e ver como que tá, né? Vai que evoluiu, porque, nossa, eu tava sentindo muita dor. Na minha cabeça era muita dor, assim. E aí ela fez o toque e eu tava do mesmo jeito, sem dilatação, só o colo que tava abrindo. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei arrasada. Eu queria muito ir pra casa. Na verdade, eu queria muito ir pra casa da minha sogra, porque o chuveiro aqui de casa, ele queimou a resistência, então ele não tava esquentando tanto, sabe, a água. Eu queria ir pra casa da minha sogra pra tomar banho, pra descansar, porque eu podia estar entrando em trabalho de parto, como também podia não estar. Eu queria descansar, eu queria estar no conforto de casa, né, mesmo sendo lá na minha... Aí teve a troca de plantão. E antes da troca, a primeira médica tinha me passado a ultrassom. Só que como trocou de plantão, quem recebeu, né, quem pegou minha ultrassom pra avaliar, já foi a nova médica. E aí quando eu fui mostrar a ultrassom pra ela, nossa, eu já tava assim, muito irritada, cansada, exausta, com muita dor. Eu queria só ir pra casa. Aí quando eu fui mostrar a ultrassom pra ela, ela pediu pra fazer o toque de novo.
Falei, doutora, eu já fiz 2 toques desde que eu cheguei. Eu não quero fazer outro toque porque não tá evoluindo. E o toque dói pra caramba. Eu falei, eu não quero fazer o toque. Ela falou, mas Laisla, eu preciso te avaliar. Eu acabei de pegar plantão. Eu pouco sei de você. É importante fazer o toque. Eu sou a médica. Mas assim, se você quiser, você pode recusar o toque. Tá tudo bem. Mas o cardiotoco poderia estar melhor. Tem alguns sinais aqui de alerta que, tipo assim, não é tão preocupante, mas é sinal de alerta. Você tá no final da sua gestação, muita coisa pode acontecer. Aí eu olhei pro Vinícius e ele falou, olha, você que sabe. Falei, vou fazer, né? Já tô aqui, eu vou fazer. Isso, o 3º toque, em pouquíssimo tempo, assim. Eu levei, o primeiro toque foi a enfermeira, o segundo foi a médica e o 3º foi a médica que assumiu o plantão, né, da manhã. Aí eu fiz, eu acho que era umas 7h40, mais ou menos. Não, acho que era um pouco mais tarde. Eu já tava assim, nossa, meu olho parecia que tinha areia dentro, assim, de tanto sono que eu tava sentindo. Aí ela pegou e fez o toque. Quando ela fez o toque, ela chamou outra médica e não falou nada. E eu fiquei lá de barriga pra cima, sentindo contrações, né? Eu assim, tava bem desconfortável porque a maca é bem estreita e tava doendo muito. E aí ela foi chamar essa outra médica e, tipo assim, parecia uma eternidade. Quando ela veio, né, as duas vieram, colocaram assim um negócio lá dentro, introduziram um negócio assim. E aí ela falou assim, tu não tá vendo? Olha, dá pra ver bem pouquinho, mas dá pra ver. Aí eu já fiquei em sinal de alerta. Aí ela falou assim, Laisla, eu vou colocar uma fralda embaixo de você e a gente vai retirar um líquido aqui só pra ver se tá tudo bem. Pode ser? Aí eu falei, pode. Aí quando ela botou a fralda, né, colocou lá dentro o negócio de novo, a bolsa estourou. Eu não sei se a bolsa estourou ou foi a médica que estourou, mas enfim. A bolsa estourou e saiu aquele tanto de líquido. E aí a Laila Maria tinha feito mecônio dentro de mim, né, que é cocô. E aí o líquido, né, saiu todo escuro, assim, sabe? Uma água meio suja. Aí ela falou, então, Laisla, você queria parto normal, né? Eu falei, queria, doutora. Ela falou, meu amor, não vai dar. A sua bebezinha, ela fez cocô dentro de você. Ela tá bem, mas poderia estar muito melhor. Então a gente vai fazer uma cesárea de emergência, tudo bem? Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. Porque, tipo assim, quando eu mudei de ideia, assim, de ter parto cesárea pra parto normal, eu esqueci, assim, do cesárea, como se nem existisse mais parto cesárea, que não fosse uma possibilidade pra mim, porque tava tudo indo tão bem. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. E o Vinícius tava do outro lado, assim, né? E aí ele, calma, 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 vai dar certo. Só que ele falava calma e ele ficou desesperado. Aí ele falou, eu vou ligar pra mamãe, vou ligar pra tua mãe, não sei o que, não sei o que. Eu não conseguia, assim, associar, porque foi tudo muito rápido. Aí as meninas me tiraram da maca e o Vinícius já saiu, acho que ligando pra mãe dele, ligando pra minha mãe. E aí, eu desci da maca, fui fazer exame de sangue, aqueles testes rápido, fui pra uma outra sala, as meninas já foram me preparar pra cesárea. E tipo assim, gente, foi muito, muito rápido. Eu acho, assim, na minha cabeça foi tudo muito rápido, né? Porque eu cheguei lá, era mais ou menos 4 e pouca da manhã. E aí, o que demorou foi do primeiro toque pro segundo toque e pra troca de plantão, né? Porque a troca de plantão, ela realmente demora mais. E lá na maternidade, a troca de plantão foi 7 da manhã. E aí, quando eu fui passar pela médica pra mostrar o ultrassom, já eram umas 10 horas mais ou menos. Aí eu passei esse tempo todo na sala de espera lá, esperando me chamarem, né? Porque não tinha só eu, tinha várias outras grávidas por lá. Mas depois que eu fiz, depois que a minha bolsa estourou, depois que ela me falou que eu ia fazer a cesárea, foi tudo muito rápido. Aí eu fiz o exame de sangue, fiz os testes, né, no dedinho pra ver se tinha HIV, esses trem. E que mais? Aferiram minha pressão,
trocaram a minha roupa e aí eu subi pro centro cirúrgico. Foi assim, tudo na minha cabeça foi rápido. Não deu tempo assim de associar muita coisa, sabe? E aí eu tinha chorado, mas eu tava super confiante, eu tava tranquila. Porque a maternidade que eu tive neném é uma maternidade muito, muito boa. Os profissionais de lá são incríveis, eles te passam uma segurança que é surreal. Então assim, é normal ter medo, é normal se sentir ansiosa e tudo, mas eles te dão uma assistência muito, muito boa. Então eu não fiquei assim desesperada depois, sabe? Assim, não deu tempo da ficha cair de que eu tava indo pro centro cirúrgico, mas eu tava no misto de preocupada, ansiosa, porém tranquila, porque também não tinha o que fazer. Eu não poderia tentar normal, porque minha bebê tava entrando em sofrimento fetal. Então a gente tinha que tirar ela dali, né, o mais rápido possível. Aí a gente subiu pro centro cirúrgico e o Vinícius ficou ligando não sei pra quem. Ele subiu só depois. Aí eu entrei pro centro cirúrgico, me aplicaram anestesia, a perna começou a adormecer, eu comecei a ficar desesperada. Aí eu deitei na maca, a médica falou que não era bom eu falar e nem levantar a cabeça por conta da cefaleia pós-RAC, né, que é aquela dor de cabeça muito intensa que dá. E aí depois que eu tomei a anestesia, aí o Vinícius entrou pra sala, pro centro cirúrgico, né, pra ficar comigo. E aí foi relativamente rápido a minha cirurgia, né, a minha cesárea. A médica ficou conversando comigo. Antes do Vinícius entrar, eu falei assim, eu acho que eu tô tendo uma crise de pânico. Eu comecei a me desesperar porque eu não sentia as minhas pernas. Então aquilo tava me causando assim muita aflição e todo o meu corpo ele tava formigando, sabe? Aí ela falou assim, calma, calma, é tranquilo, é normal sentir isso, não vai acontecer nada, daqui a pouco tua filha nasce e aí tudo isso vai passar. Aí eu foquei nisso, né? Eu foquei em ficar esperando a Laila nascer, esperando. E aí ela nasceu, aí ela chorou, e aí eu foquei nela, porque tiraram ela de dentro de mim e já levaram assim pro meu lado direito, assim, tinha um bercinho. E aí colocaram ela pra limpar e tal, e eu fiquei assim, só olhando pra ela. E o Paulo tava aqui do meu lado. E aí estavam limpando ela, aí levaram pra pesar, tudo assim do lado, a gente via tudo, né? Levaram ela pra pesar, pra medir e tal. E assim, graças a Deus, foi tudo muito tranquilo. Ela já nasceu chorando, né? Apesar de que ela já tava entrando em sofrimento fetal, mas ela nasceu muito bem. Na hora que ela nasceu, a médica falou, nossa, é a cara do pai. E aí, foi tudo tranquilo. O que demorou mais foi pra fechar a minha cesárea, né? Mas assim, até tomar anestesia, abrir e tirarem ela, foi tudo muito rápido. Aí pra fechar, que demorou mais um pouquinho. E tipo assim, eu tinha planejado na minha cabeça que meu parto seria de uma forma e foi completamente diferente do que eu tinha imaginado. Mas foi tudo muito melhor, porque a gente planeja algumas coisas pra gente, mas Deus, ele já planejou as coisas de outra forma. E como Deus planeja, tudo muito melhor, né? Porque, pensa bem, se eu tivesse recusado o terceiro toque, poderia ter dado muito ruim, porque eu ia recusar, a médica ia me liberar, porque como a minha bolsa não tinha estourado, eu não tava com dilatação, não tinha por que ela me segurar, né, ela me internar. Então eu teria ido lá pra casa da minha sogra, e aí a Laila já tinha feito o cocôzinho, né, ela ia estar em sofrimento fetal e eu não ia saber. Então assim, Deus, ele preparou tudo nos mínimos detalhes. A gente tinha feito uma playlist com as músicas que a gente gosta, com a música dela, pra ouvir, né, durante todo o trabalho de parto. Mas não teve, né, não teve assim um trabalho de parto, porque a gente foi pra cesárea. Lá a médica não deixou a gente pegar no celular, por conta, né, do risco de contaminação e tal. Então, o Vinícius também queria muito cortar o cordão umbilical, mas quando a gente viu, a menina já tava chegando lá no bercinho. E ela não veio diretamente pra mim, não sei se foi por causa do mecônio, porque tiveram que aspirar, né, ela, não sei. Só que assim, como eu falei, foi tudo
melhor do que eu imaginei. Por mais que não foi da forma que a gente queria que fosse, com música, com luz baixa, o Vinícius cortando o cordão, essas coisas, foi muito melhor, sabe? Foi milhões de vezes melhor. Então, foi um parto que começou, eu nem sei se cheguei a entrar em trabalho de parto, porque eu nem perguntei à médica, né? Mas eu senti as contrações e as contrações são muito dolorosas. E olha que eu tava bem no comecinho, né? Eu não cheguei no ápice da dor. Então, elas são muito dolorosas. Quando eu sentia a contração, eu me agachava e ficava assim, fazendo um movimento de vai e vem entre uma perna e outra, e apertava muito o Vinícius. Talvez eu achava que eu tinha... como que fala? Eu achava que eu suportava um pouco mais de dor, sabe? Mas aí eu percebi que não, que eu sou mole pra dor. Mas tudo foi da forma que deveria ser. Aí eu tive ela, né, de parto cesárea. Ela nasceu com 3,5 kg. Aí eu fui pro pós-parto, que é a salinha do lado do centro cirúrgico. Fiquei lá até a anestesia quase passar inteira. Eu já tava começando a sentir as minhas pernas, mas ainda tava um pouco adormecida, e ela ficou do meu lado. A neném ficou do meu lado o tempo todo. E aí depois a gente foi pro quarto e o Vinícius já tava lá me esperando, né? Que ele entrou no centro cirúrgico depois que eu tomei anestesia. Quando terminou a cirurgia, eu fui pro pós-parto e ele foi lá pro quarto, né, pra enfermaria. E, na verdade, ele foi buscar as coisas no carro e levar pro quarto. Aí eu fiquei sozinha com a Laila sendo monitorada, né? E aí depois eu fui lá pro quarto, onde eu fiquei segunda, terça e quarta eu tive alta. Então, a minha data provável do parto foi dia 5 de outubro e eu tive a Laila dia 7 de outubro, na segunda-feira. Meio-dia e 3 ou meio-dia e 7, eu não lembro, mas acho que foi meio-dia e 3. E foi assim o meu parto, apesar, né, do mecônio, foi um parto tranquilo. Eu achei que tava tendo uma crise de pânico, mas era só aquela ansiedade, aquela agonia de não sentir as pernas, porque você tá ali de braços abertos, você tá, tipo assim, entregue à equipe médica, sabe? Você não pode fazer nada. Eles amarraram aqui os meus 2 braços, né? Então assim, o nariz coçava, eu não podia nem coçar o nariz. Aí você se sente meio agoniado com aquilo. Mas, no geral, foi tudo muito tranquilo, sabe? E o atendimento, gente, o atendimento foi maravilhoso. Desde a primeira ida na maternidade, quando eu ainda tava no primeiro trimestre, a gente sempre foi muito bem atendidos. Eu fiquei, assim, chocada, sabe? Porque a gente nunca foi mal atendido, a gente nunca teve um atendimento ruim, assim, ou a pessoa, ou um profissional... Eita! Ou um profissional ruim, ignorante, sabe? Não. Sempre nos trataram muito, muito bem. Incrível, sabe? Incrível. Com certeza, assim, tem dedo de Deus em cada detalhe. Porque desde o comecinho, sabe? Foi tudo muito tranquilo. Desde o começo da minha gestação, foi tudo muito tranquilo. O que pegava mais era o meu transtorno de ansiedade. Mas do meio da minha gestação pro final, eu comecei a raciocinar... Eita! E ver que tava tudo bem, né? Então eu coloquei na minha cabeça que tava tudo bem. E aí a minha gestação, ela correu toda assim, muito bem, toda tranquila. E pra fechar com chave de ouro, o meu parto foi muito tranquilo. Apesar do mecônio, foi maravilhoso. Ela já nasceu chorando, não teve aquele negócio de bater, de aspirar primeiro, de reanimar, não, ela já saiu chorando, o que é muito maravilhoso, né, o que é muito bom, é um sinal muito bom. Então foi isso, e agora estou aqui com 6 dias pós-parto. Todo mundo ficava brigando comigo, porque parecia assim que eu não tava, parecia que eu não tinha feito cirurgia. Eu tava andando normal, tomei banho, o meu primeiro banho foi tranquilo, eu não senti náusea, eu não senti nada, sabe? Nada, 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 nada. Foi assim, muito tranquilo, eu não tive a cefaleia pós-hack, né? Que é aquela dor de cabeça intensa, porque eu respeitei direitinho. Mas depois, assim, nossa, eu tava andando o corredor do hospital, indo buscar água. A médica falou que era pra andar, né? Pra não
não ficar cheia de gases e tal. Só que aí eu já tava andando demais, subindo e descendo a cama do hospital, que é alta, né? Mas aí depois que eu cheguei em casa, eu ainda continuei com isso, e a mamãe no meu pé, enchendo meu saco, falando que eu tinha que repousar, que eu tinha que cumprir o resguardo direitinho. Aí eu acho que com uns 4 dias eu comecei a sentir bem a minha cirurgia, e aí eu desacelerei. E agora eu tô tentando ao máximo ficar em repouso, né? Porque é uma cirurgia, querendo ou não, é extremamente invasiva. E aí agora que eu tô me cuidando mais, me policiando, pra não tá fazendo esforço, pra não tá me abaixando. E tá sendo tudo tranquilo, graças a Deus, até hoje, né, 6 dias pós-parto, não tenho do que reclamar, eu tô descansada, eu tô bem, eu não sei se dá pra ver, né, na minha cara, assim, eu tô sem maquiagem, sem nada, mas eu tô ótima. A Laila dorme muito bem, tem vezes que a gente precisa acordar ela pra poder dar mamar pra ela. Ela nos deu um susto aí, teve uma noite que ela não fez xixi nem cocô nenhuma vez, mas a gente correu pro médico. Mas aí, na hora que a médica tirou a fraldinha dela, ela fez xixi, e aí a gente ficou bem mais aliviado. Eu sou técnica em enfermagem, mas é tipo assim, a teoria e cuidar dos outros, do filho dos outros, é completamente diferente, sabe, do que a prática ali, você na prática, você com o seu filho, é tudo muito, muito diferente. Nos primeiros dias, tanto na maternidade como quando eu cheguei em casa, eu não tirava o olho dela, porque parecia que se eu fechasse o olho, alguma coisa de ruim ia acontecer. E eu fiquei muito cansada por conta disso, não porque ela me deu trabalho, sabe? Ela sempre foi muito tranquilinha, desde o primeiro dia, graças a Deus. Mas eu tinha esse medo, que eu acho que é normal, né? Inclusive a minha médica falou que é normal sentir medo, achar que vai acontecer alguma coisa, se sentir insegura, se sentir uma péssima mãe, assim, medo de tudo. Ela falou que é super normal e que vai passando com o decorrer dos dias. Então é isso, né? O meu relato de parto. Eu achei que fosse ter um parto normal, mas foi um parto cesáreo muito melhor do que eu imaginei, do que eu planejei. Me assustou quando a médica falou que tinha que ser um parto cesáreo, né, por conta do mecônio. Me assustou, mas eu fui tranquila apesar de tudo e deu super certo, graças a Deus. Então assim, foi coisa de Deus mesmo, aquele terceiro toque que eu quis recusar, que eu queria muito ir pra casa, mas assim, o Senhor tocou lá no meu coração pra eu deixar ela fazer o toque. E pra quem não sabe, excesso de toque é considerado violência obstétrica, e a mulher, ela pode recusar. Se ela não quiser o toque, ela tem esse direito de recusar, né? Era o que eu ia fazer, mas o Senhor tocou no meu coração e eu permiti a médica fazer. E eu acho não, tenho certeza que foi isso que salvou a vida da minha filha, porque se eu fosse pra casa, eu ia demorar muito pra ir de volta pra maternidade, né? Porque eu ia estar sentindo contração, mas como eu ainda não tinha nem começado a dilatar, eu não ia voltar tão cedo pra maternidade, né? Só quando a dor se tornasse insuportável. Então, com certeza isso salvou a vida da minha filha. E hoje eu tô aqui com a coisa mais preciosa desse mundo, a coisa mais linda, que eu não canso de admirar, que eu não canso de olhar e agradecer a Deus, que eu não canso de cuidar. Olha. Oi, gente, eu sou muito linda, gente, eu tô dormindo, mas eu sou muito linda, minha mamãe é muito feliz, minha mamãe agora é muito completa. E assim, quando as pessoas falam que nasce um filho, nasce uma mãe, eu não acreditava, mas é realmente isso. Nasce um filho, nasce uma mãe, e é um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que, meu Deus, não dá pra explicar, é uma coisa surreal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, já deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ficar de olho, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu amo muito, muito vocês. Agora se preparem, porque vem muito vídeo com Dona Laila, porque aqui eu mostro a minha rotina, e minha rotina atual é essa, né? Me dedicar 100% a ela. Mas é isso, um beijo no coração de vocês, eu amo muito, muito vocês, fiquem todos com Deus e tchau!